mas em geral existe dilata. Né? Se a gente diz que em geral dilata, isso quer dizer que existem exceções. Né? E a água é uma delas. Talvez a mais conhecida delas, a mais importante. A água é uma exceção. E se a gente fizer um gráfico do volume da água pela temperatura, a gente vai ver que de 0 até 4 graus, e só de 0 a 4 graus, a água é uma exceção. Né? É importante lembrar que é só de 0 a 4. A gente costuma falar água é uma exceção, então dá a impressão que você vai esquentando a água, ela vai sempre diminuindo. Não é verdade, é só desse intervalinho de 0 a 4. De 0 a 4, as moléculas de água estão mudando a forma delas, por isso que acontece esse fenômeno. Então, abaixo de 0, ela se comporta como qualquer outro material, acima de 4 graus como qualquer outro material, mas entre 0 e 4, ela faz exatamente o contrário. Né? E é por isso que o gelo flutua na água, é por isso que, às vezes, se você coloca algum refrigerante no congelador, esquece, a garrafa estoura, porque chega a ter e começa a aumentar de volume, aumenta bastante. É por isso que tem água no fundo do lago, né, mesmo quando está muito frio, porque o fundo nunca congela, a parte congelada fica em cima, e como a gente vai ver o gelo, por incrível que pareça, ele é isolante térmico, ele não deixa o calor passar, por isso que o esquimó faz casinha de gelo, né, porque lá dentro está quentinho. Então, o fato da água ser diferente é o que, de certa maneira, garante a vida na Terra. Né? Bom, então a água é uma exceção, mas fora dessa variação de temperatura, ela se comporta como outros materiais. Né? Além da água, existem outros materiais diferentes, que é o caso da amônia, bismuto e poucos outros. Né? Bom, como é que é a dilatação dos sólidos? Né? Isso aí a gente deve ter lido no exercício, na lição, mas a gente tem uma barra metálica, né? Então vamos começar a falar de dilatação dos sólidos. Vamos já escrevendo algumas coisas. Então, dilatação dos sólidos, ela pode ser de vários tipos, né? A gente vai começar estudando uma dilatação mais simples, chamada dilatação linear. Que é o que acontece quando você tem um objeto que é muito mais comprido do que largo e alto. Né? É um objeto fino, como uma barra. Aí a gente vai, nessa barra então tem o tamanho, não o comprimento inicial, L0. Ela tem então o comprimento inicial, que a gente representa por L de comprimento. Lembra em inglês? L0. E se a gente começar a aquecer esse material, então, a gente observa que ele dilata, não é isso? Ele muda de tamanho. E isso que ele aumenta, a gente vai chamar então de variação no comprimento e vai representar ali por ΔL, certo? Então a gente vai ter o comprimento inicial L0 e a variação no comprimento ΔL. E a questão é, essa variação no comprimento, né, ΔL, vai depender do quê? Do que depende, né, essa variação no comprimento, essa dilatação? Depende da variação de temperatura, mas quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação. Depende do material, não é isso? Daí do coeficiente de dilatação, para cada material vai ter o seu. E do que mais depende? São 3 variáveis: variação de temperatura, do material e o tamanho inicial. Não é isso? Quanto maior o tamanho inicial, maior vai ser a dilatação. Então ela depende desses 3 fatores: o tamanho inicial. Se for uma barra, a gente representa por L. Se for uma superfície por A de área. E se for um objeto tridimensional, por V de volume. Né? Mas, de qualquer maneira, a quantidade de material depende do próprio material, dos coeficientes de dilatação, linear, superficial e volumétrico, e depende também da variação de temperatura do material relativo. E a gente então junta tudo isso numa equação, dizendo que, no caso da linear, a variação
no comprimento depende, né? Igual, depende do tamanho inicial, do material e também da variação de temperatura, né? A gente chega nessa formulinha. No caso da dilatação linear, então, o ΔL, a variação no comprimento, depende do comprimento inicial L0, do material alfa e da variação de temperatura. Então esse alfa é o coeficiente de dilatação linear. E cada material, então, vai ter o seu coeficiente, né? O vidro tem um coeficiente, o aço tem outro, o ferro tem outro, a madeira tem outro, a água tem outro. Cada um tem o seu coeficiente de dilatação. Bom, o que acontece é que nem sempre o objeto é fino, né? Às vezes ele é apenas pouco alto. Bom, em que unidades a gente vai medir isso aí, né? Esse coeficiente? Ele tem unidade ou não tem? Ele tem unidade, né? Então, para achar a unidade, a gente primeiro isola o coeficiente. Então o coeficiente vai ser ΔL dividido por N0 vezes ΔT, como a gente mostrou ali. Então a unidade do coeficiente vai ser a unidade de comprimento, de variação, dividida pela unidade do comprimento inicial e a unidade de temperatura, isso? E a unidade de variação de comprimento vai ser, por exemplo, metros. A unidade de comprimento inicial vai ser a mesma da variação. E a unidade de variação de temperatura, a gente vai usar por enquanto ainda graus Celsius, né? Então esse metro corta com esse metro e vai sobrar 1 dividido por grau Celsius. Ou seja, para cada grau Celsius, né? E aí a gente pode passar o grau Celsius para cima, então a unidade dele vai ser graus Celsius a menos 1. Quer dizer que o coeficiente não depende da unidade de comprimento, tanto faz se eu estou usando metro, centímetro, polegada, mas depende da unidade de temperatura, né? Se eu usar Fahrenheit, por exemplo, deve ser um pouco diferente, mas aqui eles têm tamanhos diferentes. Isso aqui é uma variação de temperatura, não é isso? Variação de temperatura. Bom, então tá aí. Dilatação linear, tranquilo. Pode acontecer a dilatação acontecer em 2 dimensões e a gente vai chamar então de dilatação superficial. Bem parecido com o anterior, a gente vai ter ali uma área, uma superfície inicial, tem ali uma gilete, uma placa de metal, uma janela, né? Que é basicamente uma placa de vidro. Aí a gente aquece essa placa, ela vai aumentar de tamanho e, mais uma vez, a variação do tamanho dela vai depender do tamanho inicial, do material e da variação de temperatura, né? Só que agora acontece em 2 dimensões. Coberta 2 dimensões, 2 vezes alfa, né? 1 para cada dimensão. Inicial, delta é igual a 0, beta, delta T. E esse beta é uma chamada, então, coeficiente de dilatação superficial. E a gente pode escrever, então, que esse coeficiente beta ele vai ser igual
a 2 vezes o coeficiente alfa, né? Então aqui a gente está simplificando, né? Porque 2 vezes alfa mais teria aqui um alfa ao quadrado, só que como o alfa é tão pequenininho, quando você leva ao quadrado ele fica desprezível, né? Então a gente simplifica a beta igual a 2 alfa. Bom, isso aqui corresponde a uma dilatação linear no comprimento e uma dilatação linear na largura, né? Então, eu tanto posso calcular a dilatação linear no comprimento e na altura e depois multiplicar uma pela outra para ter a área final, ou já vem direto para trás. Na variação na área vai ser a área inicial, material e temperatura. Bom, e o mesmo tipo de raciocínio a gente aplica para a dilatação volumétrica, né? A dilatação, mais uma vez, vai depender do volume inicial, do material e da variação de temperatura. Só que agora o coeficiente vai ser gama. Então, dilatação volumétrica a gente vai ter que a variação de volume depende do volume inicial, do material e da variação de temperatura. E nesse caso, esse símbolo aqui, que é a letra gama, a gente vai chamar de coeficiente de dilatação volumétrica. E já que o gama, você tem largura, comprimento e altura, então você vai ter largura, comprimento e altura, o gama vai ser 3 vezes o coeficiente linear, né? Que é mais ou menos intuitivo, né? Superfície 2 dimensões e o volume 3 dimensões, né? 3 vezes. Nem sei. Se a variação de temperatura for pequena, aí vai dar linear. Isso é uma aproximação. Mas isso é só para a variação pequena de temperatura. Agora você tem a temperatura. E se fosse maior? Se fosse maior, você ia ter, além desse pedacinho aqui, você ia ter um outro pedaço que depende da variação de temperatura ao quadrado, um outro ao cubo, aí vai acertando. Mas que quando as variações de temperatura são pequenas, isso aqui é ao quadrado e ao cubo, você vai jogando fora. O que é grande e o que é pequeno? Depende do coeficiente. É isso que vai definir. Na verdade, são esses dois juntos que vão definir. Tá? Bom, então isso aqui é uma aproximação. Né? Porque a gente está vendo no laboratório, quando a gente for fazer experiência, não tem exatamente uma reta e não tem problema nenhum. Pode acontecer. Bom, dilatação volumétrica dos sólidos, então, só isso, né? Tranquilo, não tem muito mistério. Aí é brincar de fazer continha com essas coisas, né? A gente se atrapalha um pouco às vezes quando vai estudar a dilatação volumétrica dos líquidos, né? Aqui tem um resumo aí das relações. Gama dividido por 3 é igual a beta dividido por 2 é igual a alfa dividido por 1. E a gente pode então lembrar disso ou disso, né? Tanto faz, os dois são a mesma coisa. Beta é igual a 2 alfa, o gama é igual a 3 alfa, como a gente escreveu aqui, né? É claro que se eu dividir gama por 3, eu tenho alfa, né? Se eu dividir beta por 2, eu tenho alfa, por isso vale essa primeira relação. Bom, quando a gente tem líquidos, então, aí a coisa complica um pouco. Primeiro, porque o líquido, ele sempre dilata volumetricamente. Então, os líquidos sempre têm dilatação volumétrica. Não dá para pensar em dilatação linear ou superficial do líquido, sempre vai ser volumétrica. E o maior problema dos líquidos é que eles não dilatam sozinhos, né? Geralmente o líquido vai estar dentro de algum copinho, de um balde, de uma garrafa, de alguma coisa. Então, a gente vai ter que considerar, além da dilatação do líquido, a dilatação
dilatação do recipiente que contém o líquido. Né? Quer dizer, se eu quiser esquentar essa água que está dentro do copo, eu vou ter que primeiro esquentar o copo e o copo é que vai esquentar a água. Então o copo também vai mudar de tamanho. A mesma coisa vai acontecer se eu esquentar e esfriar, né? Primeiro esfria o copo, depois o copo tira o calor do líquido que está dentro. Bom, então quando a gente for estudar a dilatação dos líquidos, a gente pode separar essa dilatação em duas partes. Aqui vem a situação inicial e vamos pensar então em duas partes. Vamos imaginar inicialmente que o líquido não dilate e só o recipiente aumenta de tamanho. Se só o copinho aumentar de tamanho, o que vai acontecer com o nível do líquido aqui? Se eu aumentar o tamanho do copo, ele vai crescer para o lado e o nível do líquido vai diminuir um pouquinho. Está clara essa ideia? O volume vai continuar igual. O do líquido do recipiente aumentaria, o volume do líquido diminui, então a cura dele vai abaixar um pouquinho. Tem um recipiente que a dilatação é desprezível? Tem. Pode acontecer duas coisas. Ou ele ser desprezível ou ser igual ao do líquido. Mas que material? Tem. Aí tem vários materiais, né? Aliás, na maioria deles vai ser desprezível. Porque se você pensar que geralmente o tamanho do copinho é pequeno, então é desprezível. É claro que se você estiver pensando, por exemplo, um tanque de gasolina exposto, que aí já é um volume grande, aí a dilatação já é importante. Né? Como você pensa num trilho, o trilho tem um comprimento inicial grande, então a dilatação é importante. Mas se você pensar no fio que vai dali da tomada até a lâmpada, aí é pequeno. Bom, por outro lado, se a gente pensar, então eu vou ter ali a variação de volume do frasco, né? Eu vou poder medir. Se a gente pensar que só o líquido dilata e o copinho permanece do mesmo tamanho, o que vai acontecer com o nível do líquido aqui em cima? Vai subir e eventualmente pode até transbordar, não é isso? E aí eu vou poder medir então a variação de volume do líquido. O que acontece é uma mistura dos dois, né? Em geral acontece os dois juntos. Então, para os líquidos, o que a gente enxerga, o que a gente enxerga? Dilatação aparente. É uma dilatação aparente, né? Quando eu falo de líquidos, estou na dilatação dos líquidos. O que a gente enxerga é uma variação de volume aparente, é o que parece ser. E qual que é a relação dela com a dilatação do líquido e do recipiente? O que eu vejo acontecer? Quem é que dilata mais em geral? Então o que eu vou enxergar é a dilatação volumétrica do líquido, menos o volume que eu vou. Quando aumenta só o recipiente, eu tenho a impressão que ele diminui, não é isso? Então eu vou ter que descontar a variação de volume do frasco ou do recipiente. É isso que a gente enxerga, um menos o outro. O tanto que o líquido aumentou, menos o tanto que o recipiente aumentou. Claro, é isso. Dilatação do líquido é sempre maior que o frasco. Em geral, na maioria das vezes. A menos E não pode arrumar no variável. poderia, mas você vai enxergar uma variação de volume negativo, ou seja, você vai enxergar o líquido diminuindo, como se ele estivesse diminuindo o volume. É isso? Esse aí é o caso inicial, esse caso aqui em cima, né? Se o copo cresce mais do que o líquido, você vai ver o volume do líquido diminuir. Certo? Bom, então o que a gente pode escrever é isso. Então o que a gente enxerga, a variação de volume aparente é igual à variação de volume do líquido menos a variação de volume do frasco. E a partir daí a gente pode definir um coeficiente de dilatação volumétrico aparente, um coeficiente de dilatação volumétrico aparente, que vai ser igual ao coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente
coeficiente de dilatação do braço. Então é isso que a gente enxerga, né? Como se eu tivesse um líquido com um coeficiente de dilatação aparente que é igual ao coeficiente real do líquido menos o coeficiente do recipiente. E aí a gente pode, usando isso daqui, calcular a variação de volume aparente, que a gente enxerga acontecendo, o que parece que está acontecendo. Bom, no laboratório, o que a gente vai fazer basicamente é isso. A gente vai medir o coeficiente de dilatação do líquido, e como o líquido vai estar dentro de uma garrafinha, o que a gente vai medir é o aparente. Né? Aí a gente vai conseguir medir no laboratório. Bom, vamos brincar um pouquinho com isso? Vamos aproveitar então, a gente pode juntar em pequenos grupos. A gente já resolveu a lição de hoje para amanhã.